Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural Caminho da Saudade, do Politécnico de Coimbra. Hoje temos o grande prazer de ter cá novamente José Luís Santos, um orador muito especial para nós, traz-nos sempre umas experiências maravilhosas, distantes e países diferentes. Mas para apresentar o nosso orador temos aqui a Joana Ramos e passo a palavra. Obrigada. Obrigada por estarem aqui, obrigada a quem nos está a ver em casa e obrigada também ao Centro Cultural Caminho da Saudade por continuar a receber as conversas. É muito bom ver esta sala cheia, por isso conto convosco nas próximas sessões também. Passem a palavra aos amigos, porque houve muita gente, como isto teve uma interrupção ali no verão, houve várias pessoas que deixaram de perceber que as conversas continuavam, portanto, passem palavras, chamem amigos, sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Conversas de Viajante, e convidem amigos também para seguirem, que é para saberem sempre quando há conversas. Conversa e o Centro Cultural. E Centro Cultural, claro que sim. Então, hoje, José Luís Santos, professor de História, fotógrafo, um grande orador aqui das nossas conversas de viajantes já há anos, portanto é sempre um prazer ver, e que tem o dom de nos levar com ele em viagem, às vezes que eu assisti, consigo sempre ser transportada para destinos que se calhar nem não sabíamos dizer antes de começarmos a falar, e portanto hoje vais-nos falar do Quirguistão. Exatamente. E foi a primeira vez que lá foste? Eu fui lá já 3 vezes ou 4, mas a primeira é basicamente aquela que eu vou falar aqui, porque, como vocês sabem, a primeira experiência num determinado sítio é sempre aquela que nos fica pelas melhores ou pelas piores razões. A razão pela qual achei que era interessante pensar assim, ora bem, eu vou falar de quê? Porque há muitos ãos do chamado Turquestão que eu devo dividir muita coisa. Um deles é precisamente o Quirguistão. No Quirguistão temos também o Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, que depois fica perto, já da outra parte, do Afeganistão, do Paquistão também, portanto, todas estas partes, e do Irão, que acabam é aquela parte muito surgentes. Isto é a Ásia Central. E o Quirguistão, para mim, foi um país curioso para conhecer, porque é quase um território tampão entre dois mundos muito diferentes, porque nós a sul temos o Uzbequistão, que ainda tem um pendor religioso muçulmano, e o Quirguistão já faz ali a fronteira do mundo islâmico para o mundo ortodoxo cristão, já de matriz russa, por assim dizer. Então eu gosto muito de visitar estes territórios que ficam em zona de fronteira, são sempre mais apaixonantes por várias razões, exatamente, fazem aquela junção. Tem uma história, por um lado, mais conturbada também, mas, por outro lado, torna também mais apaixonante a quem quer seguir estes processos históricos de uma forma mais desapaixonada, racional e académica. Acho que é muito interessante. A razão pela qual fiz questão de ir. Vamos ir, mano, estou curiosa. Tudo bem. Bom, como eu já disse, Quirguistão. A primeira coisa que nos vem à cabeça sobre o Quirguistão é como é que se chama mesmo o país? É o ponto número 1. Quirguistão com que é de Quaquá. A segunda questão pertinente é esse país que agora me esqueci outra vez do raio do nome, onde é que isso fica? Onde é que fica o Quirguistão? Bom, nada como uma pessoa explicar aqui onde é que isto fica, não é? Estamos aqui em Portugal, então faz-se um voozinho com escala na Turquia para depois chegar aqui a este país, à capital que se chama Bishkek. Bishkek, a capital do Quirguistão. Vamos então perceber. O próprio país em si, vocês vão reparar que é um bocado estranho. Tem aqui alguns enclaves e tem alguns exclaves também. Para quem não sabe, são territórios que ficam no país vizinho e tem outros territórios no país vizinho que ficam também dentro do próprio Quirguistão. E vocês pensam, isto é muito estranho. Primeira coisa, há aqui uma razão política para isto. Os ingleses foram exímios na arte de dividir para reinar, porque enquanto que os povos que se dominam se estão matando uns aos outros, eles governam mais facilmente. Foi isso que vocês viram que eles fizeram tão bem na Palestina, com os resultados que vocês acho que conhecem também nos dias de hoje. Foi isso que eles fizeram na Índia, com os resultados que vocês conhecem também hoje. E foi isso que eles fizeram também no Paquistão, Índia, Paquistão, e também no Chipre, também com os resultados que se conhecem hoje. O que é que isso tem a ver com o Quirguistão? Stalin. Stalin fez movimentação de povos. E para manter um certo equilíbrio e a não unificação de povos contra o seu poder, então o que ele faz?
vai movimentar gente do Uzbequistão para zonas do Quirguistão e faz o contrário também. A razão pela qual vocês têm aqui umas partes uzbecos dentro do próprio país, o que é uma coisa estranha, porque na altura em que isto foi feito, isto estava para falar de outras temáticas que se falam muito nos dias de hoje, isto era um só país, lembrem-se disso. É como está a falar do Alentejo e da Beira Baixa. São regiões diferentes, mas dentro de um só Estado, dentro de uma só entidade política, que na altura, como vocês sabem, era a União Soviética. A maior parte deste país que vocês estão aqui a ver, que é o Quirguistão, é um país, acima de tudo, na parte norte e nordeste, é um país montanhoso, como vocês vão ver. Não é um país fácil para uma pessoa viajar sozinha, que foi o que eu fiz, porque não há transportes, tem que se fazer com muita simpatia, aliás, apelar à simpatia e à piedade dos outros para vos darem boleia, ou assinarem com uma nota, como se faz muito no Cazaquistão, há sempre alguém que para. E é um país que, quando eu estive lá, estou a falar de 2015, voltei em 2016, e depois em 2019. Estamos a falar aqui de 3 viagens diferentes. É um país ainda pouco tocado pelo turismo. E perguntam-me vocês, mas um país pouco tocado pelo turismo tem, como tudo na vida, tem os seus prós e os contras. Bom, os contras, olhem, é a falta de uma rede que ajude quem está a viajar por ali. Mas eu não fui pelos contras, eu fui pelos prós. E perguntam vocês, estamos a falar quais são os prós de ir para um país com estas características. Olhem, eu não quero fazer má figura, mas por nada o turismo estraga muito os países e as pessoas. E como este país tem poucos turistas, eu ainda me dou ao luxo, porque é cada vez mais um luxo, acreditem, ir para um sítio onde sou visto como um ser humano, onde sou bem recebido, onde me convidam a beber um chá, não necessariamente para me impingir um tapete ou um pacote de chá ou outra coisa qualquer, mas pela experiência de estar, conhecer o outro. E é isso que me apaixona muito. Começamos por aqui, não é? Portanto, aquela bandeira que vocês estão a ver, que é a bandeira do Quirguistão, que é a grande bandeira que há aqui, isto é em Bishkek. Convém dizer-vos que esta cidade, se viajarem para aqui, e sei que alguns fizeram nesta sala, é interessante fazer sempre o Quirguistão e o Uzbequistão se tiverem tempo. A não ser que sejam aficionados das montanhas, fiquem só pelo Quirguistão, porque o outro não tem propriamente muito para ver nesse sentido. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? O Quirguistão sofreu, nomeadamente Bishkek, sofreu um terrível terremoto no século XIX e também alguns no século XX. O que é que acontece? A estrutura mais histórica desapareceu. Não há. Eu, quando fui ver coisas, vamos chamar, antigas nesta capital, como devem imaginar, não é isto. Nós estamos a falar de estação de comboio soviética, estamos a falar da década de 50, não é? Portanto, não é propriamente uma coisa muito antiga. Porquê? Porque este país não tem estruturas que sejam propriamente antigas, porque está uma zona sísmica e como tal, sabem que a natureza fala mais alto e não permite isso. Isto é uma das praças principais, um dos heróis lá do sítio, mas acho interessante esta bandeira. Reparem que esta bandeira, aquele fundo vermelho tradicional, do sofrimento, luta pela independência, pela autonomia, mas depois tem ali uma coisa amarela no meio, que é um sol. O país que está perto do céu, daí o título desta apresentação ser precisamente Entre o Céu e a Terra. Porque esta gente vive nas montanhas. Estamos a falar de 2.000 e tal, 3.000 e tal, 4.000 e tal metros de altitude. E está ali no meio, que não dá para perceber, já vamos depois ver o que é. É uma iurte. Portanto, isto é a identidade de um povo. Tal como os chapéus que eles usam, depois vocês vão ver, é um chapéu que vem até aqui. Eles dobram aqui, o chapéu vem até aqui. E eu sei, mas porquê alturas? Porque simboliza as nossas montanhas. É o nosso habitat. É o nosso cartão de apresentação. Nós não temos cá shoppings para mostrar, não temos cá a modernidade ocidental. O que é que nós temos? Nós temos as montanhas. Gostavam de ver porquê? Olhem, cá estou eu a falar da parte soviética. Vão ver. Se vocês olharem para aqui ou para outros países que faziam parte da União Soviética, como devem imaginar, não há aqui propriamente grandes diferenças. Temos aqui um estilo, a parte bruta em si,
a parte de estilo neoclássico com umas colunas jónicas, um pontão triangular e a bandeirinha do país lá em cima. Todos estes Estados foram independentes por volta de 1991. E aqui está um monumento muito interessante, que é um monumento à independência. Já repararam na simbologia disto? Vocês têm aqui assim um grande bloco, tem aqui a força humana, a concertação entre as pessoas, o chamar para ter o apoio, e há uma parte que se separa desse bloco. Esta parte foi assim que eu vi isto. Isto para mim é o Quirguistão, isto é a União Soviética. Eu posso-vos contar uma coisa terrível que não se deve contar, que se passou aqui assim. Eu estava com um grupo de pessoas que gostam de fotografia. Estávamos a fotografar isto. Então passam duas japonesas e uma delas tinha uma câmara fotográfica que, para quem é fotógrafo, gostava de ter, que é uma Leica, daquelas coisas, são câmaras de 10 mil euros. O que é que acontece? A menina tropeça e cai no chão. Nós somos logo preocupados a ver se a câmara estava bem. Eu não desisti disto. Enfim, continuando, vamos falar de coisas agradáveis. Comida. Olhem, isto não é bem pão, isto não é a secção do pão. Isto são uns doces, mas isto também de doce tem muito pouco. Portanto, isto nem é pão, nem é doce, nem é nada, porque é muito massa, muito maçudo. Tem um pequeno travo de mel. Eles têm muito mel, convém dizer. Aliás, tenho um frasco de mel que comprei que ainda não abri. Vou querer acreditar que ainda esteja bom. E eles usam muito o mel para dar sabor às coisas, porque reparem que há 100 anos atrás, 200 anos atrás, já imaginaram a dificuldade que era chegar aqui a uma coisa chamada açúcar? Certo? Estou a falar do Quirguistão. Portanto, não era propriamente fácil esta gente ter que adocicar a gastronomia de alguma forma. Então, daí o uso precisamente do mel. O forte deles, para estar claro. Estamos a falar do Quirguistão, estamos a falar da Rota da Seda, estamos a falar da ligação da Ásia Central ao subcontinente indiano, à China, estamos a falar então da Rota da Seda, estamos a falar de especiarias, estamos a falar de chá. Sim, esta gente consome muito chá, são fortes também nas especiarias, tanto é que ainda hoje, outra questão de estar no interior, o peixe que muitas vezes se vende aqui, não é propriamente o peixe salgado como nós fazemos, porque nós temos a técnica de salga de peixe, já os romanos o faziam. É o peixe fumado. É bom. É diferente, porque cada povo tem que se adaptar à realidade que tem. Isto é o darwinismo quase posto nesta quase linha de montagem de como sobreviver em condições adversas. Portanto, esta gente vive muito à custa destas coisas. Agora sim, vamos ver a diferença entre a parte doce e o pão propriamente dito. Barato. O pão barato. Já repararam bem que as formas são diferentes? Há uma lógica para isto também, porque cada forma que o pão tem significa o seu conteúdo. Ou seja, este pão é de fermento não sei das quantas. Aquele pão já tem tem um bocado de sementes de sésamo, que eles gostam de pôr sementes de sésamo. O outro pão já tem outra coisa qualquer. Claro, eu sou o realzinho ignorante que está a visitar aquilo, eu olho para um, aponto e é o que eu compro. Já não é aquele pão de característica muçulmana, que isto já é mais fermentado. No sul já se apanha mais. Reparem bem como a parte religiosa e cultural se vai tornar aqui num enlace tão forte, tem que se perceber que o norte come um tipo de pão e o sul come outro, porque é aquilo que se come depois no Uzbequistão também. Lá está, isto é uma zona de fronteira entre dois mundos muito diferentes. Alguém que me ajude a perceber isto? Aceito propostas. Há aqui uma loteria. Alguém está a impingir uma loteria a alguém. Estamos aí no bom caminho. Falta o resto. Há uns chifres. Vá, estamos a chegar à verdade. Digam-me vocês. O homem é um empreendedor. Agora ia mandar alguma piada em cariz político, mas não faço. Não é da segunda filha. Esse sabe-se. Não. Chifres. Tem alguma simbologia? Isto é marketing agressivo. Caríssimos. Por favor.
Ele está a vender a lotaria com os chifres ao lado, os chifres não sobem. Certo? É no chão. É isto. Esta gente diz: os meus chifres são maiores que os teus, portanto, eu tenho mais sorte que a concorrência, portanto, compra-me a mim, porque as probabilidades de vestir qualquer coisa é maior, porque os meus chifres são maiores que os do vizinho. Esta é a lógica no mercado de bisqueque. Cá está. Pronto. Não sei se ele vendeu muito, eu não comprei, confesso, mas pronto. Lembram-se daquela praça de há bocado? Estamos a falar do verão. Isto no inverno é muito frio. No verão, 30 e tal graus. 30 graus para pessoas que no inverno têm menos 10, menos 20. É quente. É quente. Piscinas públicas há. Não chamaria isso. O que é que esta gente faz? Vê o que é dar uso aos monumentos nacionais? É isto. Portanto, nas costas do Herói Nacional, temos aqui a miudagem toda a tomar banho, toda satisfeita. Reparem uma vez mais no pequeno pormenor. Estes são de cultura cristã ortodoxa. Não sei se perceberam onde quis chegar. A questão de como se mostra o corpo não tem os mesmos pruridos que, do outro lado, possa eventualmente ter. Acho que agora perceberam mesmo que é cultura ortodoxa. Olhem bem, é curioso uma pessoa passar e olhar para esta miúda que está para passar a rua e pensar assim: pá, bati para com a bicicleta, telemóvel, tudo assim, no estilo o quê? Cá está, ocidentalizado. O mundo está muito rapidamente, não digo que seja bom, não digo que seja mau, não estou aqui para fazer juízos de valor sobre isto, mas está a ocidentalizar-se de uma forma que é assustadora. Toda a gente quer ter um determinado estilo de vida. E depois é curioso porque quem vive aqui, como é o meu caso, quer sair daqui para ir ver o outro, porque acha que o quintal do vizinho é melhor que o nosso. Chegamos ao lugar do outro, vemos o outro a querer ser como nós e pensamos assim: bom, não deve ser assim tão mau. Mas achei muito curioso por causa disto. Então, na parte da juventude, é uma aculturação muito forte. E agora temos isto. Este é o monumento aos mortos da Grande Guerra Patriótica. Sabem qual é que é a Grande Guerra Patriótica? Segunda Guerra Mundial, bem. Olhem, não se esqueçam de uma coisa. Dos 50 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial, 24 milhões eram soviéticos. Cuidado. Quando se fala sobre a derrota do nazismo, vamos perceber quem é que pagou aqui a fatura. E este monumento aqui, tal como há em vários outros locais, comemora precisamente isso. E por ser um local com um peso histórico, um peso cultural, as pessoas não porque vêm aqui fazer as fotos de casamento. Tal como aqui em Coimbra, sei lá. Eu nem sei que as pessoas fazem fotos de casamento cá em Coimbra. Alguém imagina? Então, que é assim uma construção, não sei. Pátio da universidade. Tal como as pessoas daqui têm a referência da universidade, claro, uma referência óbvia, esta gente, as referências que tem do local, é o momento daqueles que, dos nossos antepassados, caíram. A chama eterna, não sei se dá para perceber, não é a chama da paixão, entende-se? É a chama eterna que aqui está. E depois adoro a postura, o profissionalismo do fotógrafo, com o seu boné Coca-Cola. Não vou repetir o que disse há bocado, pois não vale a pena. Outro pormenor da cultura ocidental que se percebe deste miúdo, não se nota, mas está nas costas. Sabem o que é que está a ver nas costas, não sabe? Ronaldo. Nos tempos em que ele era de facto famoso e bom, já levou 10 anos, não é? Ok. Vamos sair de Bisqueque e vamos para um dos sítios mais belos que eu já vi até hoje, que é um lago que fica a 3.000 metros de altitude, que é o lago Songkhon. Isso é para nós, procurem Songkhon no Google, que aquilo é giro. Só que, lá está, nós cá, pois hoje até já se pede um Uber, não é? Ou num sítio normal, arranja-se um autocarro, arranja-se um tour qualquer. Quando eu fui, não há nada. Eu tive que ir para uma cidade chamada Koshkor,
e daí tive que me desenrascar. Portanto, quando eu vou à boleia, é interessante ver as pessoas na borda das estradas. Já repararam? Estes pequenos fogões a vender milho assado, certo? Outro tipo de pratos que sinceramente não me lembro. Outros vendem melancias. São os agricultores. Isto é vender à borda da estrada, como à boa moda antiga. E vai aqui começar a surgir uma casa que vocês vão começar a ver mais vezes, que é aquilo que ali está, que é uma yurt. Jovens empreendedores. Passa-se num destes primeiros lagos. Este vocês estão aqui a ver, isto é só o princípio de algo muito maior. Este é o lago Issyk-Kul. Para quem não reparou, eu volto aqui atrás, é este. Aquela foto que eu fiz é dar aqui a curva. Estão a ver? Assim. Este lago são 100 e tal quilómetros, é o segundo lago mais alto do mundo. O mais alto é o Titicaca, no Peru. Este é o segundo mais alto. E é, de facto, um espaço muito interessante. E depois é a parte em que já não há cidade, já não há nada, eu tenho que me pôr à boleia novamente, a ver se alguém me leva para o meio do nada. E há uns senhores que passam, sabem, aquelas pessoas vão assim a conduzir, a beber uma cervejola, abrem o vidro, atiram aquilo, vêm a fazer assim, e eles fazem um gesto, só um cool, entra lá, gente bem disposta, não só pensa, ok, eu vou, vamos ver, isto vai correr bem, isto vai correr bem, isto vai correr bem. Há álcool na estrada, é normal na Ásia Central, é normal. Portanto, ir uns, sem precisar quantos quilómetros, uns 70, 80 quilómetros devem ter sido em estrada de terra batida, a alta velocidade, e que de vez em quando não aconteceu. Neste ano não aconteceu, pois no ano seguinte aconteceu, que é os pneus rebentarem. No rebento, para-se, macaco, tirar aquilo tudo, meter outro pneu, continuar a andar, é assim, é normal. Eu quando levei um grupo para lá, íamos de carro, eram 2 carros, e há um carro que vem assim de contrário, e há um que guina para ir bater no outro. Não é recomendável. Trava a fundo, abre a porta do carro. Não, na altura não se faziam vídeos para o TikTok, nem apelos à violência como se faz hoje, entende-se, mas o homem sai do carro e toda a gente à espera do horror, sabem? E o outro sai, o outro homem sai do carro e abraçam-se, que eram grandes amigos, já não se viam há muito tempo. Sabem aquele... E o outro carro, eu espreitei, lembra-se daquele concurso dos minis que havia, quantos conseguem pôr dentro do mini? Vale ao triplo. E eu olhei e pensei, está aqui 2 famílias dentro de um carro. Um carro normal, entenda-se. Éramos 9, 10, sem contar com as crianças, só de partes. E pensei, que história que deve estar aqui, fantástica. E eles cumprimentaram-se, estão a ver? Sei lá, acho que trocaram até contactos e tal, porque já não se viam desde o tempo que nem havia telemóveis, não sei. E depois seguimos caminho. Depois ele para novamente o carro, num sítio mais à frente, e nós dizemos, o que é que vai ser agora? Vamos à casa dos pais. Então, que estava em reconstrução. Então fomos por umas tábuas, entramos lá dentro, fomos a casa, o orgulho, mostramos a casa, e depois oferecemos um chá, e depois demos boi ao primo dele que queria ser para outro, e deixámos lá também. Tudo bem. Portanto, reparem, isto é uma forma, para alguns muito estranha, um tanto anárquica, como quiserem chamar, mas para quem está a viajar sozinho e gosta de histórias, isto é fantástico. Isto é fantástico. As estradas são isto, estão a ver? As estradas, se der para desligar estas luzes da frente, acho que ficava melhor para vocês. Está para desligar só estas aqui? Não sei quem é que percebe isto. Desculpem. Agora é que eu reparei que as luzes estavam acesas. Está melhor, não está? Está melhor? Sim. Bom, pagam o mesmo, ficam no nosso serviço. Ok. Isto são as montanhas. Reparem bem. Eu tinha muito aquela ideia de que as montanhas, para serem belas, tinham que ter árvores verdes. E quando vi ao Quirguistão, acho que foi a primeira vez na vida que pensei, epá, isto das montanhas terem que ser assim, não, isto não faz sentido. As montanhas são lindíssimas. Isto é bonito.
olha, e estas fotos que aqui estão não tiveram qualquer tipo de edição. Eu, se quisesse, podia ter puxado pelo contraste, pelas cores. Não, está conforme eu vi. Está bem? Poucas fotos foram editadas. Há uma só que arranjei um bocado, vocês vão ver a diferença também, que achei que merecia. Mas é isto. Olha, isto é Kerouac, estão a ver? Estrada fora. Sem saber, sem fazer a mínima ideia para onde é que eu ia. Eu não tinha mapa, não havia GPS, não havia aquelas aplicações, não havia nada. E da altura que não tive telemóvel porque deixei de ter rede. Portanto, isto é liberdade. Não sei se perceberam, não é? Depois começo a ver pessoas que vivem assim no meio do nada. E começo a ver estes vales verdejantes e as montanhas que depois se vão impondo e têm este tipo de forma, que é uma forma à qual eu não estava habituado a ver. Vocês olham para as montanhas da Europa, ou no Norte da África, ou na China, não são assim. Lá está. Houve um que rebentou o pneu. Não sei se conseguem perceber. Carros bons, soviéticos, era soviético, acho que são os Ladas, niveladas, creio que é isso. Matrícula Kirguise, a família toda ali, junto ao rio, estão a ver? Reparem nestes pequenos pormenores de nomadismo, de como os povos param sempre junto aos cursos de água. Não é? Provavelmente fizeram um piquenique, porque era hora de almoço, e foi ali. Ao menos água não lhes faltou, não é? Veja, outro carro variado, sim. A senhora, veja como é genuína. Estão a ver? As pessoas estão genuínas a cumprimentarem, assim dizer-me adeus, porque entretanto eu parei, os outros param, eu paro, não é? Eu estou ali, eu não sei dizer nada, só sabia dizer duas palavras, até os posso dizer quando eu fui para o Quirguistão. Eu sou um tipo muito esquisito a comer. Pois, eu viajo para aqui para comes, eu sou esquisito a comer. Eu não como testo só o cheiro para mim enjoado, carne de ovelha, cabrito, cordeiro, eu não como nada disso. Escusam-me convidar para um jantar desses. Eu, como sou esquisito, o que é que eu como? Frango. Então, como isto é tudo em cirílico, lá está. Eu tive nos primeiros dias em desespero para arregaçar a manga, pegar na minha caneta e escrever aqui no meu bracinho Kuritsa. Kuritsa é frango em russo. Então, eu sempre num restaurante, dou-me um menu em cirílico, ou seja, darem-me assim ou darem assim, vai andar ao mesmo, não tem imagens. E eu das duas uma, ou digo Kuritsa, ou então aponto para o outro que está cigarrilhado. É assim que uma pessoa se sabe. E então, estas pessoas têm aquele espírito genuíno do pouco que têm de partilhar com as pessoas. Estão a comer e olha, junta-te a nós. Junta-te a nós. Isso é uma coisa que a nossa sociedade hiper civilizada, moderna, ocidental está a perder. Uma vez mais, reparem bem, os montes, o verde. E depois começa a ver, isto está a começar, já repararam? Isto já está a deixar de ser verde, está a começar a crescer. Já estamos nos 4.000 metros. E a estrada, era esta estrada, reparem, está aqui a fazer já outro tipo de paisagem, outro tipo de esforço. E ao momento em que eu começo a perceber que não é propriamente boa ideia eu me lembrar de correr. Porque eu estou a 3.000 metros de altitude. Eu corro um bocado, eu não fumo, mas é como se tivesse fumado maço de cigarros ao mesmo tempo para depois dar um sprint. Não sei como é que será, mas imagino que seja uma péssima ideia. Altitude. E és português, não é difícil? Exatamente. Ainda me safava, só sentiu. Agora, ser português, aí não dá mesmo, não é? Os miúdos que se apanham por aqui, pronto. Porque esta gente tem estas coisas curiosas. Eu digo que sou português, acho que vocês percebem o que é que eles vão dizer. Cristiano. E há um que me diz uma coisa fantástica e foi neste sítio. És de Portugal? Cristiano, eu adoro Cristiano. Olha, fazes-me um favor. E eu, são mãos largas, não é? Claro, evidentemente.
quando o vires, diz-lhe que o Ahmed do Quirguistão lhe manda um abraço. Meu, claro. Fomos desses, peçam à vontade. Dinheiro não, mas peçam desses, por favor, não há problema nenhum. E depois chego aqui. Isto são várias yurts. O céu. O céu. Olhem, eu quando aqui cheguei, lembrei-me quando vivi em Itália, em Erasmus, estive há um ano, e quando eu vivi lá, fiquei sem telemóvel, estragou-se o meu telemóvel. E estragou-se o relógio também. Aliás, ficou sem bateria, não quis comprar dois. Então eu não tinha bateria, nem telemóvel, eu não tinha relógio, nem telemóvel. Isso deu uma sensação de liberdade. Senti-me um homem da selva, a sério, é ótimo, ótimo. Agora imagine o que é uma pessoa chegar a um sítio, saco de telemóvel, não há bateria, não há rede, nada, esqueçam. E mesmo para carregar as coisas, há um tipo que tem um gerador ao fundo, tem que pôr aquilo a trabalhar, não está muito para nos aturar, não é? Ou seja, esqueçam. Somos só nós e a natureza. E estou num espaço, repito, a 3.000 metros de altitude, em que estou a passear junto de pessoas que não falam patavina de inglês, nem eu falo patavina de russo, mas estou a deambular por aqui a ver como é que esta gente vive. E como vocês não têm a distração de foco, que é aquela coisa que está no bolso e que manda em nós sentimos livres. Ótimo. Então, olhem, deu para andar por aqui, a jogar com estes que aqui estavam, a ver os cavalos. Estão a ver isto aqui? Perceberam o que é? A casa de banho. Sabem como é que se faz uma casa de banho? Escava-se um buraco no chão, põe-se lá a lata. Quando aquilo está cheio, põe-se terra, escava-se ao lado. E assim sucessivamente. Esta gente vem para aqui no mês de maio e sai daqui em setembro. Porquê? São povos nómadas. Eles vivem na cidade, nas terras mais baixas, e quando chega ao verão, isto é o de gelo, portanto, sai daqui a neve, sai daqui o gelo, vem para aqui porque o pasto é fantástico. Eles negociam cavalos. Tem basicamente aqui são cavalos. E são uns pastos ótimos. Volta ao frio, desfazem tudo novamente e voltam para a cidade. E vendem os cavalos. Uau! O que é passar ao cavalo? Vocês agacharem-se, disparar, apanhar isto. Olhem, e os cavalos andam à solta aqui, porque não há lógica de prendê-los para ir para onde. Eles sabem que a comida está aqui e não fogem também. Percebe? É um bocado para os cães. Eu deixo o cão à solta, eu quando tiver fome bem comer. É isto. É isto. Esta gente que é habituada, reparem, isto é cultura já também, isto é uma interseção, já disse há bocado, não disse um povo importante, a cultura mongol. Esta gente sofreu bem a influência também deles, durante séculos, entenda-se. Ainda hoje temos isto. Lá vai o cão atrás, lá vai ele, boca aberta, língua do lado, à rasca, a seguir o dono, não é? É isto. A liberdade, sabem? O ser humano e a natureza. E o seu animal. E depois temos estas coisas estranhas, olha. Os mais pequenos, nós cá em Portugal, o pequenino, não, o pequenino não pode trabalhar, que ainda fica ansioso e deprimido, temos de ter cuidado, não, tem que jogar com o computador, coitado, tem TikTok para pôr em dia, já coitadinho do menino. Não. Cada um tem a sua obrigação também na sociedade. Estes mais pequenos, querem que eu vos diga o que é que eles fazem? As miúdas pegam no burro, estão a ver aqui os jerrycans de metal à moda antiga, vai ao lago buscar água, porque a aldeia precisa de água. E os rapazes? Os rapazes, acho que não têm cá falas ou contos, os rapazes têm um bidon, um jerrycan de plástico cortado ao meio. Estão a imaginar? Este tamanho, assim. Arranja um ferrito para ser um puxador. Aquilo nem sequer tem rodas, nem precisa. Ele anda à volta
do acampamento, vamos chamar assim, a selecionar todas as bostas secas que lá estão para levar para casa. Sabem para quê? Não há árvores aqui. Então o que é que vai acender a lareira, a fogueira? É a bosta. É assim. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem o seu lugar. Cada um, não querendo ser mal interpretado com isto, cada um justifica o prato de sopa que vai ter à noite. É assim. É assim. Tem direitos e tem deveres. A ave era o que aquela ave? Esta água, sim. A ave. Como? A ave era uma ave. Ave. Ou não é? Ah, é? Sim, acho que uma ave. Ai, não perguntem qual, que agora não sei. Agora não sei. Mas acho que não é um periquito. sim. Uau, é isto. Isto é fantástico. Isto é fantástico. E no ano seguinte, como cá voltei, só para perceberem, eu acordei às 5h30 da manhã com barulhos na iurte. Porque a iurte, acho que já vos vou mostrar, a iurte é um espaço circular e no meio convém ter uma coisa chamada fogão. Em agosto? Sim, em agosto. Eu tive lá 2 noites. Numa noite tive a arrasca por causa do frio, porque o fogão não estava aceso. Na outra noite, há uma coisa que se dá aqui, que este povo bebe, chamada humus, que é leite de égua, leite fermentado de égua. Já vos disse como é que eu sou nestas coisas, mas já. Então, quando me tentam dar uma coisa estranha, eu sigo uma estratégia que o antigo presidente da Câmara da minha terra uma vez me ensinou. Sabe, que um político tem que mandar alguém para um certo sítio, mas a sorrir eu ainda lhe agradece, sabem estas coisas, não é? Então, ele, para evitar certos embaraços de alguém que houvesse um copo de vinho, não é? Porque na década de 80, vocês sabem que foi muito à volta disso, pelo menos na ilusão. E então o que é que eu fazia assim, José? Quando alguém me oferecia, fazia assim, pá, não, porque o médico não deixa. O médico não deixa. Então tenho um copo de humus, que é assim um leite branco muito estranho, eu jamais beberia isto. E eu levo assim à boca, tipo, é bom, e ele assim, é bom, beba o resto. O médico não deixa. O médico não deixa. Não sabe o quão valioso foi ter dito isso. Porque às 3 da manhã, acordo, alguém na iurte ao lado, e eu quase que apostava as fichas todas, enquanto estava a sair a bilis, o esófago, olha, o tubo digestivo todo estava a ser expulso do corpo. Coitado rapaz, a noite toda a vomitar. E eu de manhã pergunto, o que é que se passou? Foi um húngaro, coitado. E eu, mas o que é que ele disse? Bebeu um copo daquela coisa, não é? E eu, como isso? Não bebam isso. Eles fazem até uns queijos com isso, que é curioso. Mas isto para dizer o quê? Não obstante as pessoas querem nessa armadilha, vale a pena estar aqui, porque é um espaço brutal. Mas estava-vos a querer dizer que eu acordei às 5h da manhã, havia barulhos na tenda. E eu, barulhos na tenda. Saio da cama, porque uma pessoa... olhem, isto é voltar quase às raízes do homem pré-histórico. Porque não há eletricidade, certo? Não há eletricidade. 6 da tarde, caríssimo. Acabou. Jantar é às 7. E eles dizem, eu às 7. E eles, sim, hoje é um bocado mais tarde. Nem da Suíça. Então, a pessoa janta às 8. Às 8, não há televisão. Não é? Não há computador. Não há nada. Não há nada. Tem uma lanternazita, se tiver ainda energia, dá para ler um livro, dá para escrever o diário, que foi o que eu fiz, e depois, olha, não há nada, o que é o teu? Duro? Às 5 e tal da manhã, acordo com o barulho na tenda, levanto, já estava acordado, levanto para ver o que é. Estamos em agosto, certo? Estava a nevar. Bem, parecia que estava fresquinho. Mas digo-vos uma coisa, aquele nascer de sol, aquela luz suave, tons fortes, os cavalos todos. Isto já não foi bem essa hora, está tudo super mais tarde. Mas que imagem fantástica, a sério.
Eu não sou pago pelo governo kirguiz para estar aqui, nem tenho programas para lá inteiros, mas cada um à sua maneira que vale a pena. É uma bela experiência. Depois começou a chover, eu tentei correr para a tenda, para a iurte. Erro grosseiro. Não há pulmões, não há pulmões que aguentem isto. Portanto, lá está, uma vez mais, estão a ver. A relação deste povo com os cavalos, o ar, ainda há neve, e estamos em agosto. Portanto, quando há neve numa montanha em agosto, enfim. Olhem agora. Há aqui uma aldrabice, reparem. Vejam. O Icorbeirão. Isto, eu fui para lá. Eu era, e de alguma forma sou, patrocinado pelo Icorbeirão. Então eu disse ao Sr. José Redondo, meu amigo, disse: olha, eu levo uma garrafa e vou-lhe mostrar como de facto o Icorbeirão está em toda a parte. Só que o em toda a parte, em tempos de globalização, não se pode cingir ao território português. Então vem para aqui. Isto é complicado, porque esta gente fica entusiasmada e depois quer tudo. E eu digo: amigo, eu ainda tenho mais viagem para fazer e outras fotos para fazer, isto não pode ficar aqui. Lá consegui retirar aquilo sem entrar e recorrer à violência. Mas reparem, bacia, aquele tal pão que vocês viram, carne, aquela tal carne que não, que é tudo. Depois havia uma cabeça de, sei lá, boi, vaca, a mioleira assim a cozer, a boiar, e eles olharam para mim assim: médico. E nesse garrafão é o tal leite. É isto, olha. Obrigado, João. É isto, menino. É isto. Não beber cumos se não querem passar uma noite a fazer a limpeza do tubo digestivo à força. É um detox daqueles. Reparem bem nas pessoas. As expressões, estão a ver? As expressões. Isto é russo, kirguiz, mongol, chinês, é tudo junto. Isto é uma zona de fronteira. Isto é o resultado. Um belo resultado, há que dizer. Para quem gosta de fotografar, cá está. Bosta seca, que serve de banco também, já agora. Olha, falam de energias renováveis. Tem aqui o fogão, estão a ver? Um bidon cortado. Põe aqui tudo a arder. Em cima está o tacho. Tudo bem, tudo bem. Ao menos, olha, que não há perigo de haver incêndio também, porque, pronto. Depois temos isto, o dia-a-dia desta gente, já viram? A iurte, cá está, a iurte. Casa de banho, talvez. Os cavalos. É isto. Isto é muito grosso. Isto é lã, daquela lã. Tem que ser grossa porque não pode passar água, convém, e convém não passar muito frio também. Lá está. E cuidado. A mulher trabalha, o homem também. O homem dedica-se ao esterco. A mulher vai buscar água. Queixa-se. Está aqui. Estão a ver? É isto. É isto, cada um com o seu papel na sociedade. Lá vão estes também buscar água. O lago, estão a ver, isto é quase voltar aos tempos do homem de Neandertal, em que as pessoas vão buscar a água, trazem a água, fervem a água, consomem. Eu não sei se foi fervida, mas pronto, olha. Por acaso tive direito depois, mas pronto, enfim. Uma vez mais, reparem bem nestas obras-primas, que isto é o fogão. Isto é o fogão. Uma chaminé grande, porque isto tem que ser posto dentro. Estão a ver aqui o buraco? Isto é posto lá dentro. Que é para aquecer a iurte, para alimentar, isto faz tudo. Não é? Isto faz tudo. Mas temos isto. Brutal. Brutal. É. Esta minha... Aliás, eu tive aqui uma exposição no já foi quando? Em julho do ano passado, em que uma das fotos da exposição não era esta, mas era esta miúda também. Brutal. E vir aqui a charada toda, o lago ao fundo, já no final de tarde. Esta foi editada. Conseguem perceber do que se trata aqui? Isto é uma escola. Uma das iurtes é uma escola. Portanto, xadrez,
Temos aqui, só, não dá para perceber bem. Isto era um projeto piloto do governo kirguize de levar a escola para as montanhas na altura em que as crianças podiam de facto estar a ter aulas, vamos assim dizer, e assim conseguiam conciliar isso. Vejam aqui um pequeno pormenor. Se calhar este é o filho do Arquimedes, o tal que disse, se diz o Ronaldo, diz que o Arquimedes, o Kirguistão lhe manda um abraço, se calhar este é filho dele. Já repararam nas faces? O vermelho não é do álcool. Hã? Sim, o gelo queima, o sol também, não é? Esta era a professora, esta senhora. O exterior da escola. O recreio. Ao menos recreio nunca falta, não é? A comida. Isto foi o jantar, estão a ver? Vem que isto não abunda muito em luz. Não sei se estão a perceber isto. Eu não gosto muito destas coisas. São os dumplings que há com carne picada lá dentro. Não. Ásia Central, isto come-se por toda a Ásia Central, Afeganistão, mundo árabe também, China também. Eu sou esquisito, eu não como. O que é que eu comi? Pão, mel, doce de cereja, biscoitos. Vim com menos 5 quilos, ou seja, esta viagem. Meu Deus. À noite. Olhem. Isto é melhor que o Dar Sky Alqueva que temos cá em Portugal. É que não há luzes nenhumas. Nada, nada, nada. Ai, mas há 10 km. Não. Em 100 km à volta, não há nada. Então vocês estão, imaginem, aqui deitados. Eu, para fazer esta foto, foram 30 segundos de exposição. Isto não é chegar aqui, com o telemóvel. Não, não, mas tenho que estar aqui a fazer. Porque é a escuridão total. Fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Que bonito. Estar aqui deitado e olhar. Uma vez mais, estão a ver? O lago e as estrelas. E o cavalo. E aqui que eu dormi, olhem, tanto frio, estou passando. Já repararam que esta tem aqui o fogão que não esteve aceso, então eu tive que dormir debaixo disto tudo, estão a ver? Pôr-me aqui dentro, fui roubar este lado, veio para aqui, tive cheio de frio. Tive cheio de frio. Isto é fresquinho, isto é fresquinho. Este é o restaurante. Isto é o pequeno almoço, uma vez mais. Olha, os ovos estrelados souberam tão bem. Lembrem-se do que é que foi o jantar, certo? Ovos estrelados. Marmelada, novamente o doce de cereja, doce de morango, bolos, reboçados, chá. Sim, é isto. É isto. Mas multipliquei isto por uns quantos dias. Vamos sair daqui. Vamos sair do Lago Songkhol e vamos para Narin. Só para ter uma noção, o que vocês têm aqui deste lado, tudo aqui é a China. Para perceberem um bocado a questão estética, a parte mais genética, vamos assim dizer, China, Tajiquistão, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão. Deste lado aqui um bocado para aqui, Mongólia. Estão a ver? Isto é a interseção de tudo. Esta estrada. Uau! Esta estrada. Isto é subir uma daquelas muitas montanhas, parar o carro e dizer, espera, deixa-me só lá. Deixa-me ver isto. Ver. É isto. Contar-vos uma história infeliz. Quando eu levei um grupo em 2000. Eu voltei em 2018. Esperem, afinal fui 4 vezes. Em 2018, com outro grupo que levei, estávamos a ir desta estrada e vimos assim uma vaca, assim a fazer um barulho estranho. Parámos o carro, como que diz, ela vai parir. Então imaginem o que é que são 8 idiotas. Imaginem o que é um.
Sempre as susceptibilidades. Um lisboeta que nunca saiu da zona do Rocio, vir à Serra da Lousã e ver um bicho. Que bicho é aquele? É uma alface. Ah, ok. Nós, esses agora os idiotas, olhar para o animal, a fazer um barulho estranho, e o senhor olhar para nós, e nós olhar para o animal, espera, a cria não sai, não sai. Não, era só uma crise de gases. As montanhas. Uau! As montanhas. Quirguistão é isto. É isto. Cidades, património, zero. Zero. Montanhas. É isto. Brutal. A beleza, sabe? A beleza. E aqui ninguém está a chatear-vos com selfie sticks ou a fazer vídeos para o TikTok. Somos nós e o espaço. Era assim, pelo menos, suponho que não tenha mudado assim tanto. Sim, mas desta mercearia há qualquer coisa. E olhei para aquilo, e quando eu voltei no ano seguinte, obriguei a senhora a ir buscar aquilo, porque os outros tinham que ver aquilo. Estou a falar de quê? O ábaco. Quantas vezes é que vocês veem um ábaco nos dias de hoje na mercearia? Vá, sejam francos, por favor. Não é? Só a fazer contas com o ábaco, eu, uma vez mais ignorante, confesso, olhar para aquilo e eu, eu não sei quanto, escrevo no papel, saco o telemóvel, ponho novamente. Está certo. Um ábaco. Eu nunca tinha visto um ábaco, lamento, pronto. Há quantos anos é que vocês não veem um ábaco? Pá, sejam francos. Não vale ir a museus. Eu estou a falar do uso diário. Já há uns anos também. Um ábaco. Montanhas. Isto já é ir depois para sul. Já estamos a ir para sul, está bem? Montanhas lindíssimas. Olhem. Fabrico soviético. Bons motores. Bom material. Colheitas. Colheitas. Altura das colheitas. E agora chegamos a Osh, que é já no fundo do país, junto ao Uzbequistão. E convém dizer que nesta cidade é interessante porque tem o maior bazar de toda a Ásia Central, todos os dias. E agora soube que foi mudado para outro sítio e que perdeu boa parte do seu encanto. É no que dá a transformar as coisas em centros comerciais. Mata completamente, perdeu para o turismo. Mas esta cidade de Osh, se forem pesquisar, houve aqui uma guerra civil, porque parte da população desta cidade cá está. É uzbek. Outra parte é kirguise. Fronteiras mal resolvidas, problemas não resolvidos, e basta ver um ou dois a atiçar as coisas. Houve aqui tiros e houve mortos. Da mesma forma que também houve situações parecidas no Uzbequistão, se forem procurar por Andijan, vão ver que também houve coisas feias. Aqui acho interessante porque é um bocado da cultura russa, vamos dizer assim. As lojas de noivas têm sempre a indicação: aqui vende vestidos de noiva. Então acho interessante precisamente por causa disso. Não podia deixar de... Este é o chapéu. Já repararam no tamanho deste chapéu? Versão XXL, não é? E esta gente usa este chapéu com orgulho imenso. Porquê? Porque é a identidade do país, é a identidade do povo, é a cultura deles, é a montanha. Fumado. Aqui não. Aqui é fumado. Quem compra peixe tem perfeitamente à escolha entre a versão normal, fresco. Sim. Isto não é peixe do oceano, não é? Isto é peixe de rio. Ou de lago, como vamos dizer assim. E temos o peixe fumado. É bom o peixe fumado. O que é isto? Pão. Olhem, o pão não é no fundo, na base. Aqui o pão é do lado. Já repararam? O pão é do lado.
havia muitos mais, não é? Mas o pão é posto do lado. Aqueles outros grãos que vocês viram, também é do lado. Eu tenho assim uma esponja enorme, pegam na massa, já como está fininha, põem na esponja, depois pegam naquilo, colam de lado, tiram e depois põem outro. É sempre assim. Uma das minhas refeições, reparem, peixe fumado, pão maçudo, um chape-chape de fruta e água com gás para empurrar isto tudo, que sei que vou ficar mal. É isto. Olhem, a cultura ocidental, por mais que se negue, caríssimos, está em toda a parte. Ainda cá chegará um dia um dos sacos da McDonald's. É uma questão de, não é? O mercado de hoje, o tal. Quando eu estive lá com um grupo, disse assim, olhem, eu dou-vos 3 horas para andar por aqui. Há sempre alguém, sim, sexo masculino. O quê? 3 horas? 3 horas? Tanto tempo assim. Acreditem. Ao fim de 3 horas estão a ligar. Epá, eu trazer-me aqui, eu peço desculpa, dê-me só mais um quarto de hora, que eu preciso desse quarto de hora. Isto é um mundo. Desde, não sei se tenho cá, mas não tenho. Desde a secção de snooker, ao pé do talho, o homem da orivesaria, dos chás, tudo. Estão a ver o Colombo? Imaginem isso, mas com um bom gosto de estilo tradicional ao longo de ruas e ruas, e aquilo faz quilómetros. Então as pessoas perdem-se por ali, naturalmente. O que é que há aqui já agora? Chá, depois está coado. Não, este é o humus. Eles viam que é o tal coisa, pronto, já sabem, não é? Estamos a falar do sul. Perceberam? Aqui a roupa já é outra, reparem, a cultura já é outra, a face já não é aquela figura mongol que vocês estavam a ver no norte. As montanhas, historicamente, sempre foram uma fronteira. E eu passei a montanha para chegar ao sul. Passei a montanha, aliás. E aqui a cultura já é outra. Tanto é que a ideia de bazar é da cultura jônica. Mais uma refeição prodigiosa. Adivinha o que é que está aqui? Kuritsa. Mas esse dá qualquer coisa de umas estrangeiras também, não é? Kuritsa. Agora, estão a ver, a tal questão foi isto, foi chegar aqui. Para terminar, só para mostrar uma imagem que é daquelas que me fica neste país, que é passar por este reservatório de água que se chama Toktogu, o lago Toktogu, e é com isto que ele despeço, que é, só um momento, as pessoas que se veem, é isto. Uma pessoa de carro diz assim, não, eu quero parar aqui. E havia aqui um baloiço perto, mas sem ser aqueles pirosos que temos por cá. E um colega meu sentou-se assim, estou a passar um belo momento da minha vida. Sim, há boas condições para isso. Que a questão é isto, é estar, como eu disse, entre o céu e a terra. E isto para mim é mais céu. Obrigado.